Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Aqui você fica por dentro de tudo que é notícia na TV Pai Eterno. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano está no ar. Começamos a nossa edição contando que o encerramento do ano jubilar geraldino, que comemorou os 300 anos de nascimento de São Geraldo Magela, foi celebrado em Curvelo, em Minas Gerais, na única basílica do mundo dedicada exclusivamente a esse santo redentorista, que é padroeiro das gestantes, das mães e dos partos felizes. Sua história de vida nos inspira e nos ensina a viver com fidelidade à vontade de Deus, perseverança na fé e amor ao próximo, especialmente aqueles que são mais pobres. Acompanhemos. Celebrar 300 anos do nascimento do nosso santo irmão redentorista Geraldo Magela é reconhecer que Deus escreveu na vida dele uma linda história de amor. Sua mensagem continua atual, na promoção vocacional, na solidariedade e na partilha. A celebração dos 300 anos da vida, da fé e da missão de São Geraldo Magela, com certeza tem muito a dizer a nós, missionários redentoristas hoje, que queremos continuar este legado, continuar ao estilo de São Geraldo, no jeito de viver o carisma de Santo Afonso, na simplicidade, na atenção aos mais necessitados e numa profunda humildade, em que a palavra de Cristo e a missão de Cristo aparece e a gente apenas se coloca a serviço. Quando os redentoristas chegaram ao Brasil, logo em 1906, pouco depois, em 1906, em Curvelo, essa devoção de São Geraldo, aqui no coração de Minas Gerais, se expandiu de uma forma extraordinária. Quantos fatos, quanto carinho do povo curvelano e dos devotos que acorrem à única basílica do mundo dedicada a São Geraldo em Curvelo. Tantas são as graças alcançadas, não sou merecedora de nenhuma delas. Quando nós olhamos a vida de São Geraldo na nossa congregação, lembramos ali ele como contemporâneo de Santo Afonso, a gente vê os grandes ideais dele. Ele que sempre teve ardor, amor, vigor e se encantou por Jesus, o Redentor, apaixonado por Maria, quis fazer a vontade de Deus e logo quando se encantou por esse jeitão nosso, por esse espírito missionário, foi com a pregação das Santas Missões lá na sua cidade, em Muro Lucano, na Itália. Ele então ali traçou o perfil, definiu tudo aquilo que ele queria fazer na vida dele. A vontade de Deus e ser santo. É um grande exemplo de missionariedade, de entrega, de doação, de serviço aos mais pobres e necessitados. O Senhor tem mais atenção a cada um de nós quando nós vivemos a nossa vida com mais simplicidade, com mais humildade, sempre atento às necessidades daqueles mais carentes do que nós. Assim fez São Geraldo e assim hoje nos ensina São Geraldo. O que mais me encanta em São Geraldo é a humildade. Que virtude maravilhosa! Tenho tentado buscá-la
difícil de encontrar. Estou trilhando o meu caminho na luta, buscando também ter pelo menos um pouquinho dessa humildade, que para mim é uma das maiores virtudes. São Geraldo é uma grande inspiração na minha caminhada profissional, primeiramente por sua determinação em seguir o chamado de Deus. E São Geraldo sente o chamado do Senhor, acolhe este chamado e ali ele se decide. Deixa para trás o bilhete da sua mãe. Vou para o seminário para ser santo. Já estou com os missionários redentoristas. Um santo preocupado com a vida. Viveu pouco, mas de forma intensa. Ele nos ensina a viver a nossa vida com simplicidade, com ternura e com obratividade. O tempo passou e essa fé vive, reluz. Então é um reconhecimento que ele é um santo do povo, que ele é o nosso santo irmão, que ele é intercessor. Confiar na intercessão desse homem de Deus, desse homem de oração que abençoa as mães, as gestantes, enfim, todas as famílias. São Geraldo vem da minha família, a devoção que minha mãe tinha por São Geraldo. E nós todos carregamos essa emoção também. A história de vida de São Geraldo inspira a todos nós cristãos. Um santo italiano, missionário redentorista, irmão consagrado, que fez da sua vida, vivendo apenas 29 anos, uma transformação de fé. Uma história que muito diz a Igreja nos tempos atuais. Mudando de assunto, reinauguramos a loja Santuário depois de 45 dias de obras. A loja do Santuário Pai Eterno, em Trindade, foi reinaugurada e reformulada. Agora o devoto tem acesso facilitado aos produtos, o que melhora a experiência do romeiro que vem até Trindade e pode levar uma lembrança de fé para sua casa. Vamos ver. A loja ficou mais ampla, moderna e acolhedora, com um novo conceito de atendimento e proximidade com os devotos. Nós mudamos completamente a nossa loja. Antigamente o público ele não tinha acesso a 100% da loja, ele não conseguia transitar, não conseguia ter acesso a todos os itens. Então agora o nosso Romeiro, filho do Pai Eterno, ele tem uma experiência mais imersiva. O ambiente ganhou novos expositores e melhor organização, facilitando o acesso aos produtos religiosos, como imagens, terços, camisetas, lembranças, que ajudam a manter viva a fé no dia a dia. Esse projeto ele foi pensado em cada detalhe para acolher o romeiro. Então a gente pensou em toda uma experiência que conduz o romeiro dentro da loja. Então ele entra, ele é conduzido, ele conhece os produtos. Antes ele não tinha essa experiência de tocar nos produtos, de ver de perto. A gente comenta que o goiano vê com a mão. Então aqui a gente proporcionou isso para o cliente. Amei, tudo maravilhoso. Já passei aqui antigamente, assim, melhorou 1000%, não foi só 100 não, gente, 1000%. Além desse espaço moderno, desse espaço físico, a loja também avança para o digital. Agora o devoto pode acessar o site da loja, escolher os seus produtos e também fazer a sua compra, com segurança e comodidade. A Loja Pai Eterno, www.lojapaeterno.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil, inclusive já estamos com o kit do Romeiro, a camiseta da Romaria e diversos outros itens preparados para a Romaria 2026, a pronta entrega e enviando para todo o Brasil já. Mais do que um espaço de compras, a loja também cumpre um papel social importante. Toda aquisição contribui diretamente com as obras sociais
e com a formação dos missionários redentoristas. Quem adquire um produto, um artigo religioso, aqui na loja oficial Divino Pai Eterno, está colaborando diretamente com a nossa formação, com a formação de novos missionários redentoristas, pois é com os recursos das lojas oficiais do Divino Pai Eterno que nós mantemos os seminários. Então, o formador, os colaboradores dos nossos seminários, as mensalidades das faculdades, do curso de Filosofia e Teologia, a alimentação dos nossos seminaristas. Durante a bênção, o padre João Paulo dos Santos reforçou que toda compra é uma forma de ajudar a formação dos missionários. As pessoas agora podem se sentir mais próximas, de modo mais acolhedor, cumprindo aquilo que é a finalidade desta loja. Antes de tudo, evangelizar. Cada produto que aqui está disponível, cada terço, imagem, fitinha, comunica, é um canal desta graça de Deus na vida de tantas pessoas, e especialmente para nós, missionários redentoristas. A loja Pai Eterno, ela cumpre a função de sustentar o chamado que Deus faz a jovens para continuar seguindo o Redentor. As lojas oficiais do Divino Pai Eterno, elas ajudam a Congregação do Santíssimo Redentor, província de Brasília, com diversas finalidades. De modo especial, a evangelização, né? Ela colabora com a nossa missão redentorista. Com a bênção, acolhimento e um novo olhar para o futuro, a loja oficial do Pai Eterno se fortalece como um espaço de fé, evangelização e encontro. O novo layout comunica um pouco daquilo que é a missão desta loja. Ela não é simplesmente um comércio, é um serviço, e um serviço de evangelização. E o que motiva a gente é justamente pensar na fé, na espiritualidade aqui do Santuário do Pai Eterno. Essa fé, né, que traz tantos romeiros para cá, e a gente reforça isso dentro da loja com a experiência do romeiro aqui dentro. A loja ficou linda, você já teve a oportunidade de caminhar ali dentro da loja, ela ficou mais acolhedora, mais aconchegante. A loja foi toda projetada para acolher bem o fiel, né? Então a luminosidade, a claridade, que representa a luminosidade e a claridade da fé. A reinauguração também contou com a presença de autoridades locais. Estar em Trindade já é bom. Estar em Trindade sendo acolhido da maneira como está sendo projetado é melhor ainda. E aqui grandes produtos, é exemplo desse aqui que eu já estou levando, ó, uma fivela do Divino Pai Eterno. Nós sabemos que nós temos muitos romeiros que são carreiros, que são produtores rurais, que lá nos cantos, em todos os cantos ali produzem seu alimento e vem aqui todos os anos para agradecer pela colheita, para pedir as bênçãos. Aqui tem um produto, né, personalizado, né, que é justamente desse meio rural. Então, assim, tem outros produtos mais aqui, fiquei encantado com a loja. Então você que vai vir em Trindade, com certeza tem um lugar aqui, ó, maravilhoso para levar a sua lembrancinha, para que você possa continuar professando a sua fé, da sua cidade, da sua casa, do lugar onde você mora. O que você está levando aí hoje? Conta pra gente. Olha, nossa Deus, eu tô levando aqui, ó, para as minhas crianças colocar na mochila, chaveirinho. Vamos lá, o que mais que eu tô levando aqui? Ó, para colocar na porta, para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Divino Pai Eterno abençoar o nosso lar, certo? E aqui temos também mais uma imagem do Divino Pai Eterno para o meu menininho. E a minha Nossa Senhora de Guadalupe, porque eu rezo os rosários na madrugada, né, com o Divino Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida. E eu tinha vontade de ter uma Nossa Senhora de Guadalupe, tá bem embaladinha, e tô levando pro meu altar, lá na Fazenda Porta do Céu. Comprei presente, né, adesivo para carro, comprei uma Bíblia do Divino Pai Eterno, e comprei mais umas oraçõezinhas, né, dele também. O convite está feito. Venha conhecer a loja oficial do Divino Pai Eterno. Então você que é devoto do Pai Eterno, vem pra cá. Festa Trindade tá chegando e ó, vamos garantir a nossa lembrancinha, levar para as pessoas que a gente ama, porque é um ótimo presente. E lembrando que você também pode comprar na loja do Santuário pelo site lojapaieternoo.com.br. Uma ótima opção para quem não pode vir até Trindade. A Arquidiocese de Natal, por meio do Serviço de Assistência Rural e Urbano, realiza uma série de atividades que levam qualidade de vida aos moradores das áreas rurais do Rio Grande do Norte. Um destes trabalhos é o Quintal Agroecológico, que ensina as famílias a tirar da terra a subsistência e uma fonte de renda.
Vamos saber mais detalhes na reportagem de Luciano Batista. Onde antes o solo sofria com o peso do canavial e o abandono, hoje brota a diversidade e a esperança. Entre os municípios de Pedro Velho e Montanhas, no interior do Rio Grande do Norte, o assentamento Fidel conta uma história que começou à beira da estrada. Para quem vive aqui, a terra que era só mato se transformou em um pomar de vida. Essa terra aqui era só mato, só mata. Essa terra aqui estava abandonada. Nós começamos como formiguinha, viu? Nós era todo mundo, aqui tinha 32 famílias aqui. Comecei. Plantava no canto, plantava no outro, e graças a Deus, cada pessoa eu dava 4 pés, outro dava 3, e graças a Deus enchemos tudo aqui, completemos. Pé de manga também, aí graças a Deus, por enquanto, tá um sítio bom, viu? A conquista do chão foi apenas o primeiro passo. A dignidade destas famílias foi definitivamente conquistada com a organização e o acesso à infraestrutura básica. Através do projeto Quintais Agroecológicos, realizado pelo SAR, Serviço de Apoio Rural e Urbano da Arquidiocese de Natal, famílias que antes eram invisíveis para o poder público passaram a ser protagonistas da própria história. Quando o SAR chegou na nossa comunidade, a nossa comunidade é assim, eu digo que não existia. Não existia para o município de Pedro Velho, não existia para o município de Montanhas. As famílias nesta comunidade viviam abandonadas, né? E assim, através do trabalho que eles desenvolveram lá, que foi com o horto e em seguida com a bodega solidária, né? Aí veio trazer uma estruturação a essa comunidade. Essa mudança passa pela fé e pelo cuidado com o próximo. O quintal da Dona Dalvanira é a farmácia da comunidade e o remédio vem da folha e da oração. A presença da igreja com a visita de padres e do arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, durante a visita pastoral realizada em março deste ano, trouxe um novo vigor espiritual para o assentamento. Aqui pra gente é muito bom, quando a gente se encontra com os amigos, aí faz aquela festa, essa benção veio pra cá, essa benção veio pra cá, o padre veio pra cá, essas duas bênçãos, tá só trazendo bênção e nós estamos achando bom, né? A saúde do corpo também depende da saúde da terra. No horto comunitário, o foco é o reflorestamento e a produção sem agrotóxicos. Um compromisso com a natureza que é compartilhado por outros moradores, que mantém viva a cultura do algodão agroecológico. O intuito da gente é esse, preservar, cuidar e daqui também sair plantas que vá a chegar a reflorestar outros lugares, mananciais, rios, áreas degradadas também. A gente estamos fazendo a nossa parte sobre agricultura familiar, favorecendo uma melhoria para que o pessoal entenda o que é uma agricultura sadia e eficaz na história da saúde. Então, assim, eu aqui me sinto, eu não sei nem dizer o quanto eu agradeço a Deus por ter esse pedaço de terra, porque a gente vai evoluindo. A gente plantava em um canto muito pequeno, né? E hoje em dia a gente conseguiu expandir a agricultura familiar, né? Com a renda melhor. A gente está começando a se estruturar, a ver realmente que os projetos que vêm pela associação e com a ajuda de parcerias, a gente consegue desenvolver aqui dentro. O exemplo das 64 famílias do assentamento Fidel mostra que quando a assistência técnica encontra a fé e a união, o resultado é fartura na mesa e paz no coração. Uma lição de que o mundo pode sim ser diferente. Eu gostaria que desde que eu comecei aqui, que todo mundo tivesse o mesmo trabalho que eu conquistei, aqui todo mundo fosse a mesma coisa de mim. Eu gostaria disso. O mundo era outro, amigo. Aonde está o homem da terra que trabalha no chão? É ele, o herói sem nome que cultiva a terra. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. No último final de semana, teve missa na obra da nova Casa do Pai, em Trindade. Um momento para acolher todas as intenções dos devotos enviadas e entregá-las ao coração do Pai Eterno. O Stanley Brenner acompanhou a celebração e mostra detalhes para a gente.
tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. O canteiro de obras do novo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade foi palco de uma grande celebração que marcou mais um momento da campanha Sustentados pela Fé, que une devoção e contribuição direta para a construção do novo santuário. Salva de palmas bem bonita ao Divino Pai Eterno, nosso Deus de amor. A missa reuniu centenas de devotos e fiéis que vieram de várias partes do país para esse momento de partilha e também de devoção, que puderam compartilhar e também participar da campanha Sustentados pela Fé. Poder estar aqui no canteiro de obra, ver o andamento dessa obra, aqui no setor A, né, construindo aqui também em volta do setor G, e poder perceber como que essa obra vai dando passo e como que esse lugar já vai se tornando um lugar sagrado. Quantas pessoas aqui hoje reunidas de tantos lugares, hoje recebendo uma caravana lá do Paraguai. Então nós estamos com muita alegria ver que as pessoas já veem esse lugar como um lugar santo. A missa reuniu devotos de várias regiões. É emocionante, a gente fica esperando isso o ano inteiro, né? E começa nos preparando lá para vir. E também eu tinha um sonho grande de conhecer aqui o canteiro de obra. Foi ótima a missa, senti muito bem, muito leve, muito à vontade, você entendeu? Então é o Espírito de Deus que está aqui conosco. A campanha segue mobilizando devotos e transformando cada gesto de fé em construção concreta. A gente está ajudando a construir e a gente está usufruindo dessa bênção tão grande que é ter o nome da gente eternizado nas paredes do santuário. A gente tem esperança que Deus nos permita vir ainda muitas vezes para a gente continuar aqui a acompanhar a construção toda, né? Se Deus quiser. Quero estar sempre aqui com vocês. Viva os romeiros do Divino Pai Eterno! Uma construção que vai além da estrutura física e reúne histórias, promessas e devoção. É uma emoção muito grande, porque a gente viu isso aqui desde o início, nunca imaginava estar aqui hoje já, celebrando, assistindo uma missa, né? Mas cada um ajudou um pouquinho, a gente colabora com aquilo que a gente pode, né? Então é uma emoção muito grande, o Divino Pai Eterno merece. Quem ama o Pai Eterno, diga Ei! Quem ama o Pai Eterno, diga Ei! Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva Jesus, o bom pastor! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Tudo por Jesus! Assim, Maria! É sempre emocionante poder celebrar neste local tão especial que você e eu estamos juntos construindo. É graças à sua colaboração que nós fazemos acontecer a obra do novo santuário, que a TV Pai Eterno chega até sua casa. Por isso, se você já faz parte da família de amor, muito obrigado. Se você ainda não faz parte, entre em contato conosco, faça o seu cadastro e doe, para que juntos consigamos continuar essa obra de evangelização de Trindade para todo o Brasil. Em São Paulo, um centro universitário realizou uma missa para lembrar os alunos do respeito e cuidado que devem ter com os corpos humanos na aula de anatomia. Vamos acompanhar a reportagem do Alan Ribeiro. Para nós católicos, a morte não é compreendida como o fim da existência, mas como a passagem para a vida eterna. Foi nesse sentido que este centro universitário na capital paulista realizou uma missa em homenagem àqueles que doaram seus corpos à ciência, reunindo a comunidade acadêmica em um momento de fé, respeito e gratidão. Já que os alunos eles lidam, com os corpos físicos, lembrar um pouco a fragilidade humana, lembrar a passagem do livro do Gênesis que diz, lembra que veio do pó e ao pó retornará. Então, para também incutir na cabeça dos alunos um pouco esse respeito pelo corpo, mas acima de tudo celebrar a fé na ressurreição, celebrar a fé na alma,
Essa compreensão da morte como continuidade iluminou gestos que ultrapassaram a própria vida, como a decisão de contribuir com o conhecimento científico e com a formação de novos profissionais da saúde. É criar no aluno esse respeito pela pessoa, né? Aquela pessoa, aquele corpo que serviu de abrigo para a alma e teve uma importância grande e quantas coisas fez, não pode ser tratado como objeto qualquer. Por isso essa importância de incutir na mente dos alunos, dos que estão aprendendo, respeitar o corpo, porque se ele não souber respeitar aquele corpo que está aí, e se ele aprender a respeitar aquele que está aí, ele vai ter um respeito muito maior daqueles que vão ser cuidados por ele quando estão vivos ainda. Mesmo após a partida, o dom de si continua a ensinar, unindo ciência e compromisso com a dignidade humana. A partir dessa doação, nasce um aprendizado que forma mãos e consciências capazes de poder salvar vidas. A doação de corpos contribui diretamente para a formação de profissionais mais preparados, permitindo um aprendizado prático essencial para a compreensão do corpo humano e para o desenvolvimento de habilidades que serão aplicadas no cuidado com a vida. Então, se o aluno ele aprende a anatomia numa peça natural, num cadáver natural, ele vai ver que lá ele não vai ter muito obstáculo quando ele chegar a ver um paciente, se ele vai ser um médico para ele fazer uma cirurgia. Mais do que conhecimento técnico, essa experiência fortalece valores como ética, respeito e responsabilidade, formando profissionais mais sensíveis e conscientes diante da missão de cuidar do outro em todas as etapas da vida. Eu digo que eles são meus amigos, sabe, de ensino, então tenho essa afetividade assim por eles. E agora vamos conhecer uma história de dor, fé e superação. Ana Júlia enfrentou um diagnóstico de câncer ainda muito jovem. Entre momentos de força e dúvidas, ela nunca abandonou a fé e encontrou, ao lado da família, motivos para acreditar até o fim. O resultado dessa caminhada você confere agora. O diagnóstico trouxe incertezas e mudou completamente a rotina da família. A partir dali, começava uma batalha marcada por coragem e resistência. O primeiro impacto foi um susto, assim, né? A primeira vez que eu ouvi falar que eu tinha câncer. Mas uma das pessoas que mais me ajudou a aceitar esse processo mesmo foi a minha avó materna, que foi a pessoa que me ensinou desde sempre a rezar, me ensinou a ser católica de verdade, sabe? E assim, eu comecei a fazer o tratamento e eu tive uma aceitação até tranquila, assim, sabe? Porque eu entendi que era aquilo que Deus tinha para mim naquele momento. Foi a fé e a união da família que Ana Júlia encontrou forças para continuar. O tratamento exigiu muito mais do que resistência física. Foi preciso enfrentar o desgaste emocional e manter a esperança viva, dia após dia. Comecei nesse período também a dar um suporte para minha família até então. Para minha família, meus pais, as minhas irmãs. Porque apesar de nós sermos católicos, eles não tinham tanta vivência quanto eu dentro da igreja. Então eu comecei a puxar eles, a gente começou a fazer novenas em casa, novena em família, rezando o terço em família. E essas orações diárias que foram me ajudando a enfrentar o tratamento e a viver um dia de cada vez. Desde o dia do diagnóstico, começamos orações em casa, orações diárias, terços, rosário, todas as orações a gente fazia todos os dias e clamando realmente, implorando, né, que Deus olhasse por nós. Não que a gente seja diferente, eu acho que não é porque eu não posso, não podemos passar por isso, né? Mas Deus, quando Ele te dá uma carga dessa assim, você tem que se sentir privilegiado, porque Ele está cuidando mais de perto de você. Em alguns momentos, a chama parecia se apagar, mas nunca deixou de existir. Eu fiz o primeiro ciclo do tratamento, né, de quimioterapia, e aí repeti os exames para poder ver como que tinha sido a resposta. E quando eu repeti esses exames, o médico chamou apenas os meus pais para conversarem. Até então ele sempre conversava comigo, mas nesse dia ele chamou só eles. E quando ele chamou eles para conversarem, eu fiquei em casa
E eu lembro que eu pensei assim, eu sei exatamente o que ele vai falar para eles. Que ele vai falar que não deu certo. E quando eles saíram, eu entrei para dentro do quarto e ajoelhei e eu rezei e falei assim, Senhor, eu não posso mudar o que esse médico vai falar para os meus pais nesse momento. Mas eu posso te pedir sabedoria para poder lidar com essa notícia. E quando os meus pais chegaram, eles não conseguiam nem falar, eles choravam muito, porque foi uma notícia muito difícil, e eles que tiveram que me dar essa notícia. E eu lembro que no dia eu reagi de uma forma tão serena que aquela paz não poderia ter vindo de outro lugar senão dessa oração, sabe? E eu lembro que eu falei pra eles, eu falei assim, tá tudo bem, se a vontade de Deus for essa, se for da vontade dele que eu tenha que fazer uma cirurgia, ou até mesmo que eu morra por conta dessa doença, tá tudo bem. Mas a gente tem que focar no agora. A gente tá aqui agora. Foi um dia antes do meu aniversário, eu já corri pra fazer uma festa, porque eu não sabia se eu ia ter outra festa de aniversário. E eu lidei de uma forma tranquila, e eu sei que foi porque Deus ouviu minha oração nesse momento, sabe? E ele realmente me deu essa tranquilidade. Essa notícia, né, que ela está citando é porque ele nos chamou para dizer que teria que fazer a amputação da perna, a desarticulação, desde a cintura toda, né, a perna toda. Então, assim, não é fácil. Uma menina de 19 anos, na flor da idade, tinha acabado de entrar na universidade, começando a viver a vida, e de repente você tem esse diagnóstico, né? Já era o segundo médico que tinha nos falado sobre isso, sobre amputação da perna, mas a gente estava na tentativa, fazendo as químios, as coisas, para tentar diminuir o tumor, tentar que fosse feita uma cirurgia de forma menos agressiva. Mas, de acordo com eles, o tumor não respondeu à quimioterapia e era essa a única saída que eles tinham para nós. Diante disso, nós fomos procurar outros médicos, né? Procuramos outros médicos, fomos para São Paulo, foi mais 2 médicos e todos fecharam o mesmo diagnóstico, que a única saída para a retirada do tumor era com a desarticulação da perna. Até que os sinais começaram a mudar e a esperança voltou a crescer. A minha mãe falou que a gente já tinha ido longe o suficiente, né? Então a Aparecida do Norte seria ali do lado, que era o único lugar que a gente poderia ir naquele momento, depois de receber mais um não, né? E eu lembro que quando a gente entrou no santuário, foi a primeira vez que a gente tinha ido lá, eu senti uma paz muito grande, assim, sabe? Eu senti realmente que eu tava sendo carregada no colo ali. E eu lembro que eu rezei, eu falei assim, mãe, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, eu não sei mais para onde a gente tem que ir. Se essa for a vontade de Deus mesmo, se Deus quiser que eu viva o restante da minha vida só com uma perna, que Ele me faça aceitar. Mas se não for, que Ele me mostre de uma forma que eu consiga entender qual que é a vontade dEle e o que eu preciso fazer. E aí a gente voltou de Aparecida. No outro dia, quando a gente estava voltando para Goiânia, a minha mãe entrou em contato com um último médico, o médico que eu falei que seria o último que eu tentaria. Era um médico de Brasília, que a gente não tinha condição nenhuma de arcar com o tratamento. E no momento que ela falou com ele, ele já deu um retorno, já perguntou se a gente poderia ir para Brasília para poder conversar. E eu falei assim, essa é a última vez que eu vou tentar uma resposta diferente. E chegando lá, o médico passou várias horas com a gente dentro do consultório, analisando todos os exames. E ele falou pra gente que ele não podia dar uma certeza de que ele conseguiria tirar o tumor, mas que ele queria tentar. E entre um não e uma tentativa, a gente escolheu pela tentativa, né? O tumor foi retirado. Para a família, a resposta veio como um verdadeiro milagre. A cirurgia foi muito longa, mas foi um sucesso. No final da cirurgia, no outro dia, na verdade, né? Ele veio conversar comigo e falou que tinha dado tudo certo, que eles tinham conseguido tirar todo o tumor sem deixar nenhum resquício ali. E quando o tumor ele foi para análise do patologista, o patologista falou assim que ele nunca tinha visto um tumor responder tão bem a um tratamento daquela forma, porque mesmo ele não tendo grandes chances de ter uma resposta positiva, ele tinha tido, ele estava 95% necrosado
E ele até brincou comigo, falou assim, quase que você perde a sua perna por um tumor que estava praticamente morto. Hoje, a história da Ana Júlia ultrapassa a dor e se transforma em inspiração. Um testemunho de fé, superação e esperança. Nesse momento eu tive certeza do quanto a oração ela foi fundamental ali, né, para isso, para esse resultado dessa resposta desse tumor. Porque em uma das noites que eu estava em oração, e eu pedindo um milagre à Nossa Senhora, eu estava rezando o terço, e no Mistério Luminoso eu pedi, assim como ela intercedeu pelo casal nas bodas de Caná, que ela intercedesse pela Ana Júlia por um milagre. E nesse momento, a vela que eu estava rezando, apareceu uma imagem. E essa imagem, naquele momento eu identifiquei que era o tumor. E esse tumor, ele apagou. Ele queimou como num fogo, queimou e desapareceu. E naquele momento eu tive certeza de que Deus estava queimando totalmente aquele tumor. Que linda história, inspiradora para todos nós. É a partir da nossa fé em Deus, o Divino Pai Eterno, que muitas graças são alcançadas em nossas vidas. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. O Fundo Nacional de Solidariedade leva apoio concreto à Amazônia. Em Parintins, energia solar fortalece a missão da igreja e as comunidades. A Simone Oliveira é quem mostra detalhes pra gente. Vamos ver. Levar mais luz, esperança e dignidade às populações da floresta. Essas qualidades foram acrescentadas à Diocese de Parintins, no Amazonas, uma das frentes da Igreja Católica, beneficiada pelo Fundo Nacional de Solidariedade, gesto concreto da campanha da fraternidade deste ano. Para nós aqui é de grande valia, porque nós sabemos que o nosso meio de transporte aqui são os barcos. Sempre os rios são as nossas estradas. Portanto, contar com a energia solar nestes barcos, uma energia renovável, é dar testemunho também na missão. Você vai para as áreas ribeirinhas, indígenas, para os momentos de evangelização, de formação, até mesmo trabalho humanitário, e consciente que você está utilizando uma energia renovável, que são as placas solares. As placas de energia solar foram instaladas em 7 barcos missionários das paróquias e áreas pastorais da Diocese. Benefícios extraordinários para as comunidades tradicionais. Numa diocese como a nossa, que é uma diocese grande, com uma vasta, geograficamente muito grande, vasta regiões de terras e de rios, e que você só consegue chegar com embarcações fluviais, contar com as placas solares. Isso garante a comunicação, porque nós podemos ter lá uma Starlink. Isso garante a segurança dos missionários, caso haja alguma intercorrência, você tem comunicação para se comunicar, para pedir socorro, e também garante a preservação do meio ambiente. A ação prática da evangelização chegou à região através do projeto Energia Solar para Evangelização e Sustentabilidade na Amazônia, trazendo um novo modo de viver. Qualidade de vida enquanto a comunicação. O sujeito que vive ali, a pessoa que está ali, ele tem direito a ter uma TV, um rádio, a poder ter um celular. Essa ideia de que as pessoas que vivem em comunidades tradicionais, como os indígenas ou os ribeirinhos, precisam estar incomunicáveis, como que se morar dentro da floresta significasse estar longe das pessoas, da modernidade. Isso é uma grande besteira, Essas pessoas têm o direito de se comunicarem, de ter um celular, de poder ver uma TV, de ouvir um rádio, têm o direito de ter acesso à educação, ao ensino superior, que hoje sabemos que cresceu tanto a nível nacional, o EAD, essa oportunidade de estudar à distância. Então eu acho que os benefícios são imensos. Daria para a gente listar aqui muitos benefícios que trazem a essas comunidades tradicionais. Outros projetos estão previstos para chegar à região através de iniciativas inspiradas no cuidado com a casa comum. Nós temos aqui uma parceria com o Projeto Flora,
que é um projeto da Espanha, de espanhóis engenheiros, e eles vêm para o Brasil no mês de agosto justamente para fazer a instalação de placas solares. Eles são subsidiados por ONGs, por instituições da Europa, trazem esse dinheiro e aqui eles compram as placas solares e eles mesmos ficam na área durante 15, 20 dias instalando nas comunidades indígenas, ribeirinhos, as placas solares. Então é um projeto que já vem acontecendo, com o apoio também da Diocese. E nós queremos ampliar ainda mais, buscar parceiros, buscar pessoas que estejam interessadas em financiar esse tipo de projeto, para que cada vez mais comunidades indígenas, essas comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, nós temos 6 quilombos aqui na região do Baixo Amazonas da Diocese, então para que eles possam ter acesso à comunicação e também à energia solar. A rotina de trabalho atual, como conhecemos, pode mudar ainda este ano. Isso porque tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que põe fim à escala atual de 6x1, de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Acompanhe na reportagem. De autoria da deputada federal Érica Hilton, o texto defende aumentar de 1 para 2 dias o descanso mínimo semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. Além disso, propõe a redução de 44 para 36 horas do tempo máximo de trabalho ao longo da semana, sem contar as horas extras. A proposta original é uma redução da jornada de 44 horas para 36 horas. Aqui a gente tem uma questão política muito forte. A chance de você ter essa aprovação de 44 para 36, ela é mínima, porque a distância é muito grande. Há uma possibilidade grande dela sair de 44 horas semanais para 42, para 40. A maioria da população enxerga essa proposta com bons olhos e entusiasmo, principalmente porque terá mais tempo livre. A gente trabalha a semana inteira, só tem a folga no domingo, não dá para fazer nada na vida. A gente não tem tempo, né? Nem para pagar uma conta no meio de semana, a gente tem que ter mais tempo e qualidade de vida. A gente que trabalha tanto, vai ser uma maravilha. Eu vou poder cuidar das minhas filhas, né? Ter um lazer com elas no final de semana. Lavar uma roupa, que a gente não tem tempo. A gente está realmente cansado, a gente precisa de tempo com a nossa família, tempo para lazer e tempo também para gastar o nosso dinheiro, porque a gente trabalha e não tem tempo. Entretanto, entidades que representam o comércio em geral, como por exemplo a Câmara de Dirigentes Lojistas, enxergam essa medida com preocupação, principalmente devido à inflação no país. Um ponto que deve ser ressaltado e não é discutido, infelizmente, é o aumento de custo que essa nova lei vai gerar. Esse aumento de custo pode ter duas consequências. Se não houver redução do salário desse funcionário, provavelmente a empresa terá um custo maior para estar operando. E no final das contas, o salário dele vai ser corroído pela inflação. Todos os jornais na época, quando o Brasil instaurou o 13º, diziam que a economia ia quebrar e as empresas iam quebrar. E se você voltar lá atrás, no período da Revolução Industrial, foi um escândalo quando proibiram as crianças de fazer trabalho nas indústrias têxteis e na carvoaria. E os donos das empresas diziam como que eles iriam fazer as limpezas das chaminés sem as mãozinhas pequenas das crianças. Esse argumento hoje, ele é uma afronta. Ninguém pode imaginar um argumento como esse, do mesmo jeito que diria que se acabasse a escravatura, a economia também ia colapsar. Então, nós precisamos parar com esse terrorismo histórico, porque ele se mostra inviável. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. Caberá ao colegiado verificar se ela é constitucional e legal. Se for aprovada, segue para análise de uma comissão especial. Somente depois dessa fase, a PEC poderá ser levada ao plenário da Câmara e do Senado,
onde precisará do voto favorável de pelo menos 308 deputados e 49 senadores, ambas em 2 turnos de votações. Os empregadores não poderão reduzir a remuneração dos trabalhadores como forma de compensar o novo período de descanso. E mesmo após essa transição, a jornada de trabalho continuará sendo de até 8 horas diárias. No entanto, futuros acordos trabalhistas poderão ser feitos para adequar ao novo regime de trabalho dentro das 36 horas semanais. Para essa especialista, a economia só vai ganhar com a aprovação da PEC, além de influenciar diretamente na saúde mental dos trabalhadores. As gerações, inclusive mais jovens, já entenderam isso, que o trabalho faz parte da nossa vida, mas o trabalho não é a sua vida. E essa escala 6:1, ela é totalmente desumana. Não é possível que você, para sobreviver no seu negócio, tenha que ter funcionários seus trabalhando todos na escala 6:1. Cansei de trabalhar igual um escravo. Um filme brasileiro chega aos cinemas com a proposta de emocionar e evangelizar, mostrando como a fé pode transformar histórias e reacender a esperança em meio aos desafios da vida. Vamos conhecer agora na reportagem do Stanley Brenner. Mãezinha, cuide do meu pai e, se for possível, que um dia eu possa conhecer ele. O filme O Poder do Rosário chega às telonas com a proposta de ir além do entretenimento. A produção aposta em uma narrativa marcada pela fé, pelas relações familiares e pela busca por sentido em meio aos desafios da vida. A história acompanha Helena, uma menina de fé que cultiva uma relação próxima com Deus e com Nossa Senhora, enquanto carrega o desejo de conhecer o pai ausente. Ao lado da mãe, ela cresce entre os afetos interrompidos e a esperança de reconstruir a própria história. A ideia do filme nasce de experiências e da vivência religiosa do diretor Thiago Benetti. Final do ano de 2023, nós estávamos descansando em família e eu recebo uma ligação da Ângela, que é a CEO da Colby Art, e ela falou: nós precisamos fazer um filme original, brasileiro, de Nossa Senhora, que fale sobre o Rosário, e eu não pensei em outra pessoa a não ser você. Eu falei: então, o meu nome é pronto, né? E rapidamente nós encurtamos um pouco as férias, mas eu já comecei a rascunhar o roteiro e, bom, eu chamo de download, né? Eu tive um download divino ali, em 15 dias eu devolvi o roteiro para ela, falei: bom, tá pronto o roteiro, agora a gente precisa gravar. Na trama, um acontecimento inesperado muda completamente o rumo da história. É nesse momento que o rosário deixa de ser apenas um símbolo de devoção e passa a ocupar um papel central na vida dos personagens, conectando histórias e despertando novos caminhos. Além da direção, o elenco teve um papel fundamental para dar intensidade à narrativa. Foi uma experiência diferente e incrível ao mesmo tempo, né? Começar pela parte natural, né? Eu estava com o cabelo aqui na metade na cintura, né? E aí cortei curtinho para viver essa personagem. E a Sandra trouxe várias questões, né? Uma mãe solo, uma mãe muito responsável, uma mãe que teve que lidar, né, com essa situação difícil, né, de criar a sua filha, né, e a fé está ali, né, em estar o tempo todo junto com Nossa Senhora para que essa educação, essa maternidade seja leve, seja tranquila, né. Durante as gravações, alguns momentos foram além do roteiro. Em uma das cenas mais marcantes, a emoção tomou de conta da equipe e foi preciso interromper a gravação após um momento considerado especial por todos no set. E eu conversava nos bastidores com o Senhor, falei: Jesus, me ajuda a fazer essa cena, né? E uma das coisas que eu pedi era que eu visse ele, como ele estava, como Nossa Senhora o viu ali ao entregar ele na cruz, para que pudesse sentir aquela dor de mãe mesmo, né? E aí eu entreguei em oração. E quando a gente foi gravar a cena, o Thiago tinha acabado de falar assim, ação, para ir para a cena, chegou um mendigo pedindo comida. E eu vou me emocionar. Chegou um mendigo para pedir comida e o Thiago na hora falou assim: amor, segura.
a gente precisa dar comida para ele. E aí os meninos foram lá dentro da produção pegar o alimento para ele e na hora a mensagem chegou ao meu coração. Estou aqui, você pediu para me ver, né? Não é como você me pediu para ver, mas é como eu chego até você nesse momento. O filme se passa aqui na cidade de Goiânia e uma das cenas que mais chama a atenção foi gravada aqui nesta igreja, na Capela do Santíssimo, na Basílica Sagrada Família. Era eu que tinha que ter morrido naquele acidente. Era eu. Traz a Eliana de volta. Outro destaque do filme é a personagem Helena, interpretada pela atriz mirim Bela Maria Benetti, de apenas 8 anos. Foi incrível sendo que eu nunca tinha atuado assim um filme, decorando esses textos, pegando as intenções, pegando cada intenção da cena, fazendo tudo. Para mim foi uma experiência fora do comum que eu tenho em casa. Com duração de 90 minutos, o filme estreia em maio, com pré-estreias previstas em várias cidades do Brasil, levando ao público uma mensagem de fé, esperança e transformação. O Poder do Rosário traz para vocês esperança. Então, confiram, estreia em maio em Goiânia. Nós vamos ter uma super pré-estreia em Goiânia para valorizar a nossa terra. Nós contamos com vocês, vamos encher as salas de cinema e dizer, Goiânia é bom demais da conta. Então vamos produzir mais, exportar conteúdos daqui para o mundo. Vamos exportar mais conteúdos daqui para o mundo, para o Brasil, e nós contamos com vocês. Me leva até o céu, ao Filho teu, ao Filho teu. Eu sou todo teu, Maria. Deus tem lá seus mistérios, suas razões. Nós só devemos e precisamos agradecer. Eu sou todo teu, Maria. E assim encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você, desejando uma excelente semana. Fique na paz e na proteção do Redentor. Até breve.